Olá, muito bom dia, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos. Hoje já é quarta-feira, já vamos avançando novamente na semana. Hoje, para quem pode estar presente conosco, temos o nosso culto de oração e estudo da palavra pelas 20 horas aqui na cidade de Pombal. E você que está por cá é o nosso convidado a estar conosco. Orar é sempre bom. E orar é falar com Deus. Orar é expressar diante do Senhor as nossas alegrias, as nossas tristezas, as nossas frustrações e buscar no Senhor que Ele nos conceda a graça imerecida da sua resposta. É assim que vive o cristão. E hoje eu quero usar uma oração, a oração de Abacuque, um pequeno livro de um profeta bíblico que recebe de Deus a informação de que Israel seria tomado. Israel seria, vamos dizer assim, totalmente tomado pelos povos babilônicos. Então, no final do seu livro, que só tem 3 capítulos, Abacuque faz uma oração ao Senhor após ele receber esta informação. E no final da sua oração, após exaltar o Senhor e apresentar ao Senhor o seu temor, no final ele diz que, a partir do versículo 16, ele diz que ao ouvir isso, ao ouvir o que iria acontecer com Israel, o seu íntimo estremeceu, os lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo esperei o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exaltarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, fazendo-me andar em lugares altos. Eu quero que cada amigo e cada irmão que me vê perceba a situação extrema que o profeta aqui coloca. Ao saber do que o Senhor iria permitir que acontecesse, ao saber do que o Senhor iria fazer, ele ficou, digamos que, doente, ele ficou temeroso de tudo aquilo que ele havia recebido de informação. Veja que o íntimo estremece, né? É como quando recebemos uma notícia extremamente triste, que parece que nós ficamos paralisados, os lábios tremem, ali começa a vir aquele sentimento de choro, as pernas vacilam, ou seja, parece que nossas pernas fraquejam. Era assim que ele estava se sentindo. Mas ele também sabia que Deus queria trazer essa punição sobre Israel, também iria depois punir aquele povo que havia sido usado para os propósitos de Deus. E diante dessa iminência situação, ele então faz essa colocação extremamente maravilhosa, embora triste, de ver uma ruína de um povo. O povo de Israel
vivia da agricultura. Tudo que eles faziam estava ligado à agricultura. E o profeta, então, ele faz aqui uma situação tenebrosa. Ele olha e diz: ainda que não haja flor, a figueira não dê a sua flor, ainda que não floresça a figueira, ou seja, ainda que não haja fruto, ainda que não haja uva para o vinho, nas vides, nas videiras, ainda que não haja azeitonas para o azeite, perceba que é toda a economia abalada, todo o seu rendimento, todo o seu ganho, ainda que não haja produção de alimento nas lavouras, ainda que não haja ovelhas no curral, o povo de Israel era um povo de pastoreio, um povo criador de gado, né? Nem bois nos estábulos, ele vê essa situação. Mas ele tinha uma convicção maravilhosa e tremenda que nós devemos aprender. Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ou seja, meus queridos, ainda que as situações sejam tão adversas, que nós fiquemos angustiados, sem saber como iremos, talvez, saldar os nossos compromissos, ou talvez como vamos nos alimentar, ainda que as situações sejam extremas, que nós fiquemos angustiados, que nós fiquemos com as nossas pernas bambas, ainda assim devemos confiar no Senhor. Mas quem é que literalmente tem essa confiança no Senhor e não se ira contra o Senhor? Porque há dois extremos. Há alguém que confia no Senhor e há alguém que nessas situações se ira contra o Senhor. Questiona o Senhor. Por que é que o Senhor permite isso? Por que Deus permite aquilo? Quem é que literalmente tem essa convicção? Quem é que tem essa esperança? Quem é que tem essa segurança? Ele diz: o Deus da minha salvação. Aquele que literalmente tem a sua vida em Deus. Aquele que crê que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Aquele que crê que Deus está no controle de todas as coisas, exercendo os seus propósitos. Esse tem essa segurança. Essa pessoa tem essa convicção. Pode haver o extremo, pode haver o pior. Deus está no controle. Eu não sei se você, nesse momento que está a me ouvir, está a passar por algumas situações de extremo, mas eu quero dizer a você que há um Deus que está no controle. E se você crer nesse Deus, se você buscar esse Deus, a palavra do Senhor diz que aquele que o busca, ele se deixa achar. Mas há necessidade de buscar o Senhor. Veja que o profeta recebe uma informação terrível, ele ora ao Senhor, coloca diante do Senhor a sua angústia, coloca diante do Senhor o seu temor, mas ele confia plenamente no Senhor. Ainda assim eu exultarei no Senhor, ainda assim. Essa alegria, em meio à turbulência, era algo natural aos olhos do profeta. E é assim que nós devemos ser também. É assim que nós devemos viver, confiantes no Senhor, e só no Senhor, somente no Senhor. Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei. Se alegrar em meio a situações extremas? Sim, não é uma alegria de sair rindo, é uma alegria de paz, sabendo que Deus é quem estava realizando tudo aquilo. Quando nós olhamos hoje para a sociedade em que vivemos, nós podemos também identificar várias coisas que podemos achar extremos, que podemos achar que está tudo fora do controle, mas eu quero dizer que Deus está no controle e que um dia ele virá e julgará tudo isso, como ele fez aqui com esse povo que havia sitiado Israel, tinha conquistado Israel,
tinha destruído Israel e tinha levado o povo como escravo. Um dia Deus virá, Jesus virá e vai julgar tudo isto. Ele não está ao longe, que ele não esteja vendo as coisas que estão a acontecer no mundo, as atrocidades, as quebras de moral. Porque muitas vezes nós olhamos para as guerras, olhamos para as situações extremas, mas não percebemos que a moral, os bons costumes estão sendo extremamente atacados. Nossos filhos atacados, nossas famílias atacadas. Mas mesmo assim nós devemos descansar no Senhor, confiar no Senhor, exaltar no Deus da nossa salvação. E por quê? Porque Ele é o Senhor, o soberano. Ele é soberano. Ele é que está no controle. Às vezes os homens, os governos, os poderes acham que eles estão controlando as coisas. Não! Não estão controlando as coisas. Deus está usando para os seus propósitos. Então Ele é o Senhor, o soberano, e Ele é a nossa força. É Ele que nos dá vida, é Ele que nos levanta em meio a situações extremas. Situações extremas, muitas vezes é problema dentro do trabalho, é uma situação extrema, um problema dentro da família, uma situação extrema, um problema na igreja. Sim, a igreja tem problemas. São situações que muitas vezes ao coração pastoral são situações extremas, em que talvez o pastor chegue a pensar como resolver isto. E nós, então, pastores, dizemos: colocarei diante do Senhor, exultarei no Senhor, o Deus soberano. Ele é a minha força, Ele faz os meus pés como o do servo, andar em lugares altos. Andar em lugares altos é atravessarmos terrenos extremos. Sim, aqui, para subir nos montes, os animais tinham que escalar os montes rochosos, de pedras. Ele nos dá essa força para atravessarmos esses momentos, esses terrenos rochosos, esses lugares áridos, esses lugares problemáticos, lugares no sentido de a nossa situação. O que é que você tem enfrentado? Qual o problema que você tem vivido? É problema de enfermidade? É problema financeiro? É problema de relacionamento pessoal? É familiar? É problema na igreja? Qual o seu problema? Ore ao Senhor. Busque o Senhor e Ele vai fortalecê-lo para que você possa escalar este monte de problemas e alcançar os lugares altos. Sim, o Senhor está no pleno controle de todas as coisas. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que a oliveira não dê azeitona, ainda que não haja animais, ainda que esteja tudo seco, eu confiarei no Senhor. Que você também possa ter essa confiança. E essa confiança só vem através de uma relação, de um relacionamento com Deus vivo, com Deus de poder. Essa relação e essa intimidade com Deus, ela tem que ser exercitada dia a dia, através da leitura da palavra e da oração. Deus está à espera de que você o busque. Busque o Senhor, confia nele e ele tudo fará. Sou o pastor Vitor Cordeiro, pastor aqui em Portugal, sou pastor em Pombal e em Matos, e quero pedir para você, deixe aqui um comentário. Se você também quiser um pedido de oração, vamos estar orando por você. Hoje temos culto de oração, mas oramos todos os dias. E também peço que deixe o seu gosto e compartilhe. Eu sempre tenho essa convicção, há tantas pessoas neste mundo a sofrer, à espera de uma palavra. Sim, à espera de uma palavra. O silêncio talvez seja o que mais traga dor.
ao coração de um desesperançado. Se você crê assim, então nos ajude divulgando este vídeo. Deus abençoe e, querendo o Deus soberano, que estejamos aqui amanhã, assim o será. Até lá, tenha um bom dia.